Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabrício Rezena, responsável por eventos Reuters. Em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre o futuro da tecnologia, novas áreas, tecnologia aplicada e habilidades, com a participação de Ana Camilo, pesquisadora e gestora de projetos na FGV, Marina Pfefferbaum, coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, e para mediar este encontro, Alexandre Zavaglia. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições e vocês podem enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Alexandre Zavaglia. Olá a todos, estamos aqui para mais um webinar da Thomson Reuters para falar de tendências de mercado, de novas áreas, habilidades e competências do profissional do futuro. E eu estou aqui, hoje num papel duplo, além de consultor aqui da Thomson Reuters, de tendências, também sou pesquisador, integro aqui o time do CEP, e fiz parte também dessa pesquisa, estou aqui com grandes profissionais e amigas, A gente tem aquela expressão, Amigos, negócios à parte. Mas se a gente puder fazer o nosso trabalho com quem a gente admira e que são pessoas também que se tornaram grandes amigas ali ao longo dessa jornada, são pessoas como a Marina e a Ana Camilo aqui, a Marina Pfefferbaum, que coordena o CEP. Então é um grande privilégio estar aqui, que são profissionais que realmente são pioneiros nesses estudos e todas essas discussões no mercado jurídico e têm liderado um dos centros de pesquisa e inovação mais importantes do nosso país, no CEP aqui da FGV Direito de São Paulo. Então, para começar, e falar um pouco aqui com a Marina e a Ana sobre essa pesquisa de mais de 18 meses, cujo relatório foi publicado na semana passada, queria, Marina, que você começasse falando um pouco do CEP, explica um pouco para o pessoal como é que funciona o CEP, quais as pesquisas que já foram realizadas, para depois com a Ana a gente começar esse bate-papo para mostrar para o pessoal aqui os resultados principais. Legal, muito obrigada, Alexandre, bom dia, Ana, olá a todas e todos que nos assistem, é uma alegria estar aqui de novo no seminário da Thomson, que também foi uma grande parceira, empresa muito parceira da nossa pesquisa, junto com outros 15 parceiros entre escritórios de advocacia, startups, etc. Então, é uma satisfação, Alexandre, depois de um período longo de trabalho, de muitas trocas, poder estar aqui hoje celebrando aí, junto com a Ana Paula, o lançamento desse relatório, contar um pouquinho, então. Lá no Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, a gente tem 3 agendas centrais. A primeira delas se refere ao futuro das profissões jurídicas. A gente sente muito que no Brasil não existem muitos espaços de produção de conhecimento de como está o mercado, como que a gente pode desenhar futuros, como que a gente trabalha dados para informar a realidade, então pesquisa empírica que possa ajudar a navegar no mercado, diferente da American Bar Association, que faz métrica para absolutamente tudo. No Brasil ainda tem espaço para que a gente possa, então, criar esses dados. Então, o CEP, na sua linha de futuro das profissões, ele se propõe a ser esse think tank que está olhando esse futuro e informando a sociedade com dados. Então, essa é a nossa primeira linha. A segunda linha tem a ver com inteligência artificial, regulação e governança, do qual o Zavaglia também faz parte, como um dos pesquisadores líderes, e a gente tem trabalhado bastante a questão, a gente acabou de lançar uma pesquisa sobre comitês de ética e inteligência artificial, mas também a gente tem estudado bastante as agendas de regulação e principalmente de como que a gente vai ter recursos e mecanismos de governança para informar a esfera digital, com uma inteligência artificial que possa ser ética, responsável, etc. E o terceiro eixo de pesquisa do CEP tem a ver com a melhoria do ensino jurídico no país. Como que, então, a gente transforma tudo isso que a gente está pesquisando, de inovação, futuro, etc., em práticas docentes que sejam significativas e que possam qualificar nossos alunos e alunas para que eles possam enfrentar esse mercado que está em constante transformação. Então,
hoje essas são as pesquisas e linhas mais proeminentes lá no CEP. Muito bom. Então, nós vamos começar esse papo aqui com a Ana, que vai mostrar para a gente, né, alguns slides. Então, a ideia aqui é um bate-papo, né, em cima dos slides, aí a Marina vai complementando e a gente vai ligando aí com as perguntas também que vocês já nos enviaram. Então, a Ana vai colocar aqui para mostrar para vocês, né, os resultados principais dessa pesquisa, quais são essas habilidades e competências, quais são as novas áreas, porque essa pesquisa trabalhou dois pilares, né, que são a base para a discussão de habilidades. Um é justamente as questões de tecnologia aplicada, quais são as ferramentas principais, as novas áreas de gestão ligadas aos programas de inovação, a área de legal operations, né, e outras necessárias para fazer tudo isso funcionar. E, por outro lado, também a gente tem o impacto do uso da tecnologia pela própria sociedade, né, pelos diferentes setores da economia, e isso tem gerado muitas oportunidades de trabalho dos advogados, né, nessa expressão, né, já utilizada há bastante tempo, que é o direito digital, nada mais é do que o reflexo de todo o uso dessas tecnologias no próprio direito material, né, no trabalhista. Hoje em dia a gente tem toda essa questão do trabalho híbrido, né, e várias discussões sobre o uso de tecnologia para a realização desse trabalho. A gente tem os crimes digitais, a gente tem assinatura de contratos eletrônicos, né, essa nova área ligada aí às fintechs, a moedas, né, criptomoedas. Então, a gente tem muitos impactos da tecnologia no próprio direito. Então, a gente tem esse segundo pilar de oportunidades, de novas frentes de trabalho. Então, como é que a gente se prepara para usar a tecnologia? Como é que a gente se prepara para essas novas áreas e oportunidades? E esses dois pilares são a base para a gente discutir, então, quais são as habilidades e competências desse profissional do presente e do futuro, né? Como é que a gente se prepara para navegar nesse mundo em transformação? Então, Ana, traz para a gente aí, né, essa nossa apresentação e vamos começar esse papo aqui com o pessoal. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Marina, pelo convite e ao pessoal da Thomson. É uma alegria poder, né, trazer aqui os nossos resultados, um pouco, né, contribuir para esse cenário que a Marina comentou, que é uma oportunidade da gente contribuir, tanto do ponto de vista acadêmico, mas esse cenário, essa colaboração, né, a Thomson, uma grande parceira da pesquisa, que torna possível aí esse diálogo entre academia e mercado. Então, o que a gente vai trazer aqui reflete bastante. Só também lembrando a todos, né, que para a gente realizar as pesquisas, a gente precisa do apoio, né, do mercado. Não só, né, o apoio no orçamento, para ter times profissionais, para vocês verem a qualidade, né, a gente conseguir atingir essa qualidade, foram mais de 400 escritórios entrevistados, entre outros atores aí, mas também para discutir, né? E a Ana e a Marina vão contar aqui para a gente como é que isso aconteceu. Então, nós tivemos diversos escritórios de advocacia e também empresas que apoiaram, e a Thomson Reuters foi uma das apoiadoras principais que ajudaram a viabilizar todo esse estudo. E, enfim, vamos aos dados, né, e essa discussão que nos interessa. Perguntas, questões, podem compartilhar, que a gente vai feliz em poder dialogar com vocês, tá bom? Vou convidar a Marina para falar um pouco desse contexto, né, porque é algo que é muito importante para a gente, como a gente comentou, que as nossas pesquisas, elas não sejam só para o ambiente acadêmico. A gente quer que os nossos dados ecoem para o mercado, ecoem para as instituições de ensino, já que uma das nossas missões também é a formação de profissionais. Então, Marina, o que você pode comentar aí sobre esse contexto para a gente criar esse pano de fundo sobre a pesquisa? Eu acho muito interessante, Ana, obrigada, a gente pensar, né, no cenário e até conectando com as perguntas que a gente já recebeu da plateia e ao longo da semana. Quais tecnologias que a gente tem hoje operando no mercado, né? Então, eu gosto muito desse consultor, que é um consultor norte-americano, que chama Anthony Davis. Ele fez um mapeamento. Tem, claro, várias formas da gente classificar essa tecnologia, mas eu gosto bastante dessa especificamente, que ele coloca aqui, olha, análise preditiva, análise de documento, pesquisa jurídica. Então, ele coloca aqui na automação, ele coloca aqui as referências de tecnologia que estão sendo implementadas no direito. E aí, eu acho muito interessante ver também, né, num outro dado
recente que a gente tem, a mudança também que essas tecnologias trazem na composição dos escritórios de advocacia. Então, aqui é um exemplo interessante também de como pessoas da equipe que lidam tanto na parte de tecnologia como também na parte de gestão de projetos, elas farão parte da estrutura do escritório, tão relevante quanto o advogado. Então, se a gente vê nessa imagem aqui em verde, a gente tem hoje uma estrutura piramidal dos escritórios em que o verdinho é a maioria de advogados, né? Advogado sócio, sênior, júnior. E aqui nessa figura ao lado, né, que eles chamam desse modelo de foguete, a gente tem uma diminuição do número de advogados, mas também a gente tem logo uma composição interessante, estratégica para o escritório, que tem a ver com essas novas figuras e que mostra muito, né? Eu acho que essa imagem ilustra de uma maneira muito interessante muito dos resultados da pesquisa que a gente teve, né? Que novas áreas a gente tem, de fato, surgindo no direito? Como que eu devo me preparar para lidar com a tecnologia enquanto escritório de advocacia e também enquanto pessoa física? Que competências e habilidades eu preciso ter para gerir e navegar nesse novo cenário? Então, eu queria trazer essa imagem inicial para a gente mostrar como essa transformação está acontecendo no Brasil. E aí é interessante ver, né? A Ana Paula vai falar mais da metodologia de pesquisa, mas a gente é uma pesquisa que trabalha muito com a percepção dos mais de 400 escritórios que a gente entrevistou. Então, quando a gente pergunta, né, sobre uma concordância com as frases abaixo, é legal ver que a tecnologia ela é vista como um diferencial entre os escritórios de advocacia. 93% acreditam que a tecnologia ela é estruturante para esse futuro que se quer desenhar. E 38% acham que o papel do advogado será pouco impactado pela tecnologia, ou seja, ninguém está acreditando muito que essa tecnologia não impactará a profissão jurídica. Então, como que a gente pode olhar para esse cenário em que 92% acham que realmente a advocacia vai ser extremamente impactada pela tecnologia e como que a gente pode se reinventar a partir deste cenário? E esse diálogo, né, dentro da linha do futuro das profissões jurídicas, é algo que a gente vem há mais de 6 anos, né, Marina, buscando contribuir e consolidar essa contribuição para essa agenda de pesquisa, pensando que a inserção da tecnologia ela não é um assunto do futuro, ela é um assunto do presente e um presente de longa data, né? E por isso que a importância da gente poder conectar esses 3 pilares que o Alexandre bem mencionou aí na fala dele, a conexão entre as soluções, as ferramentas tecnológicas, essas novas oportunidades de carreira, de atuação, de pensar o direito e a formação, né, para habilidades e competências que reflitam e que dialoguem com os desafios que nós nos são colocados no dia a dia. E por isso o objetivo da nossa pesquisa é compreender como que os escritórios de advocacia de diferentes portes, de diferentes regiões do país, sentem os impactos, né, desses avanços tecnológicos em termos de novas áreas, em termos de novas ferramentas utilizadas, novas competências e habilidades demandadas, né, e até como que as instituições de ensino, nós estando, né, sendo parte da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, é uma informação muito importante, como a gente pode também atuar de forma inovadora e proativa para que esse diálogo de fato aconteça. E como já foi comentado, acho que é importante a gente dizer de onde esses dados que nós apresentamos, de onde eles vêm. Nós realizamos aí um survey com 400 escritórios de advocacia de todo o país, é importante a gente falar sobre essa diversidade regional e diversidade de porte, porque ela importa, né? Nós também contamos que é muito importante a pesquisa bibliográfica para a gente ter um diálogo com a literatura internacional, com grandes especialistas, além de um braço qualitativo que foram entrevistas semi-estruturadas com especialistas e atores do ecossistema jurídico.
E quando a gente fala aí desses atores, envolvem quem está na regulação, quem está desenvolvendo ferramentas, quem está oferecendo cursos, enfim, é importante a gente compreender essa diversidade também de atores. E como a Marina bem trouxe ali no contexto, né, a inserção da tecnologia, as mais diversas, ela já é uma realidade, e um dos retratos aí que a nossa pesquisa conseguiu trazer e demonstrar são as razões para a incorporação dessa tecnologia. 85% dos nossos respondentes, daquele survey de 400 participantes, indicaram que a justificativa, né, as razões de otimização e modernização das atividades dos escritórios. 68% sobre o aperfeiçoamento e a relação com os clientes, os serviços prestados. E ali, em quarto lugar, a Covid, eu destaco porque era uma hipótese nossa, né, que a Covid poderia ter sido um grande fator, um grande mobilizador de transformações. Ela foi importante, mas ela apareceu em quarto lugar para os nossos respondentes. E aqui, só para ilustrar, mas de que tecnologia vocês estão falando, né? E aí a gente perguntou para os nossos participantes, e aqui a gente destaca as 3 mais citadas por todos, e vocês conseguem ver aí também por porte dos escritórios, que é um dado que importa, né? São ferramentas de gestão de processos judiciais, de documentos e de pesquisa, são as mais utilizadas atualmente, de forma ampla aí pelos escritórios em todo o país, e com foco, assim, um uso mais restrito, né, por um grupo mais específico de escritórios, a depender do porte, a depender da atividade, né, do serviço prestado, ferramentas de inteligência artificial, de compliance, resolução de conflitos online, que são ferramentas que estão ganhando espaço, né, elas não são as mais prominentes nesse sentido. E como a gente falou... Antes de você passar para as áreas aqui, vamos só comentar um pouco aí sobre as tecnologias, nós temos algumas perguntas e comentários aqui da nossa audiência, né? Primeiro aqui a Gabriela Ivansky, que está dizendo aí como a inteligência artificial influenciará a advocacia, como investir, né, em IA nos escritórios, ou mesmo através da OAB. Gabriela, só para fazer um comentário, né, a gente justamente passou de uma fase de transformação cultural, né, toda essa discussão de substituição e tudo mais, e a gente vem trabalhando muito esses conceitos, na verdade, de competitividade, né? Como é que essa tecnologia vai nos apoiar para prestar melhores serviços, para a gente entender melhor os problemas, né? A gente sempre gosta de fazer um paralelo com a medicina, né? Vamos olhar para a medicina. Nenhum médico hoje trabalha sem fazer um exame, né? E são tecnologias, equipamentos cada vez mais avançados, né? A própria radiologia também, né? Permite a gente enxergar melhor os problemas, onde a gente vai atuar com mais certeza. Então, a gente sempre acreditou na tecnologia como um apoio, não como um fim, né? E a própria OAB, entendendo ao longo do tempo essas questões, né? A OAB São Paulo lançou, agora no início de agosto, o seu marketplace de Lotex, que foi um trabalho muito importante, que tem um efeito cultural também muito forte no mercado, que até então tinha essa discussão, vamos fechar as startups, né? Vamos discutir como elas vão substituir nosso trabalho. Então, a própria OAB São Paulo, a maior OAB do Brasil, com praticamente 500 mil advogados, né, lançou o seu marketplace trabalhando essa inclusão digital, porque a tecnologia também começa cara, né, e ela ao longo do tempo vai escalando, vai ficando mais acessível. Então, hoje a gente já tem muitas tecnologias acessíveis, como a Ana colocou aqui, né, a pesquisa mostra aí um recorte de escritórios pequenos, médios e grandes, então a gente já tem muito disso aí aplicado, né, e possível para escritórios de todos os portes. E a gente vê, principalmente, né, nesse slide aqui, que obviamente isso começa pela gestão e acompanhamento de processos, né, pela influência até do uso do processo digital, gestão de documentos, né, e pesquisa de jurisprudência, que de fato, né, são coisas que a gente já utilizava há algum tempo, mas que tiveram aí um avanço, uma maturidade muito grande nesses últimos anos. E avançando para essa discussão, por exemplo, de inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial na prática, eu queria que a Marina também comentasse um pouco, né? Que também tem estudado fora esses temas aí, na Ford, em Nova York, também recentemente esteve em Londres, lá na Inglaterra, na London School e também Oxford e outros ambientes aí, né? Que na verdade a gente tem utilizado a inteligência artificial para classificar as informações, para ler esses milhares de documentos, para a gente entender melhor, né, quais são os fatos geradores, qual
qual são aí os tipos de condenação por região, quais os parâmetros de acordo, né? Muito mais do que decidir qualquer coisa, a gente está usando para essa finalidade. Então, a gente tem várias perguntas aqui também sobre isso, né? O Antônio Monteiro, como a inteligência artificial na justiça, né, tem acontecido e como a gente vai desenvolver os softwares, inclusive para entender melhor o risco, né? Então, Antônio, é justamente a gente entendendo melhor as informações, né? E a gente saindo da média para entender como isso tem acontecido em cada cidade, em cada comarca, em cada estado, né? Qual a percepção de cada juiz, a gente consegue aprimorar um pouco essas discussões de risco, né? E a gente tem aqui também a Karina Klein, como a inteligência artificial, muitas profissões irão acabar, como o advogado seria uma delas, né? Então, Karina, comenta um pouco aí sobre esse cenário da inteligência artificial e como você tem visto essas questões. Não, muito interessante, né? Essa é uma pergunta que sempre aparece mesmo, e a gente já vai falar um pouco sobre também oportunidades que surgem. Eu acho que a gente precisa olhar a questão do direito e tecnologia de uma forma em que a gente consiga se apropriar do direito e tecnologia enquanto aplicado ao direito, então novas áreas. Como que a gente vai regular agora a inteligência artificial? Como que surgiu agora a LGPD para proteger a privacidade das pessoas? Então, isso surge um novo direito. O fato que a gente tem conversado muito enquanto escola será que o direito, como ele está posto hoje, ele é suficiente para responder a essas questões que a gente tem que enfrentar? E aí tem também uma dimensão, né? Esse é o direito material, e tem também uma dimensão do direito da tecnologia aplicada ao direito, que é tudo isso que o Alexandre Zavaglia está falando. Como que a gente pode fazer processos de automação, como que a gente usa a inteligência artificial nos nossos processos e procedimentos. E aí é interessante ver que a nossa primeira pesquisa do CEP, ela surgiu justamente para entender: será que os escritórios eles estão preparados para a tecnologia? Isso foi uma pesquisa que a gente fez há exatos 5 anos atrás, né, Ana Paula? E aí essa pesquisa, ela mostrou um resultado interessante de que existe aí um desbalanceamento entre os escritórios, né? Muitas vezes quem está puxando a tecnologia não são necessariamente escritórios, são empresas e bancos que acabam por internalizar suas soluções jurídicas, dizendo que, olha, eu entendo melhor do meu negócio do que, às vezes, um escritório externo, então eu vou começar a internalizar e resolver e parar de contratar externos, por exemplo, adotando as minhas próprias soluções. E aí, nessa pesquisa, a gente conseguiu olhar de uma outra forma também. Eu acho que tem muito a ver com essa pergunta que você trouxe, né, Alexandre? Assim, será que a advocacia vai acabar? Existem, né, autores que falam sobre isso, né? Tem o Susskind, que é um bem famoso, né, que fala: será o fim dos advogados? Né? Ele tem um livro sobre isso, The End of Lawyers. E aí a gente também vê uma perspectiva muito importante das novas áreas que vão surgindo, né? Então, se você quiser, por favor, compartilhar para a gente comentar um pouco o que apareceu na pesquisa. Por conta do direito material que eu trouxe, né? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, muitos escritórios eles foram impactados para criar uma nova área. Então, a área, né, que surge foi a área de proteção de dados, aí puxando a fila. Mas também a gente vê dados interessantes que por exemplo, o marketing como uma área que tem surgindo, um marketing específico para o jurídico. Também a gente vê modelos de inovação, como, por exemplo, gestão de projetos dentro do escritório, que tem super a ver com aquele quadro inicial que eu trouxe. Legal design, que é uma forma também inovadora, o Alexandre Zavaglia trabalha bastante com isso também, que é como que a gente comunica e faz um processo mais transparente e comunicativo com o judiciário também e com os atores envolvidos no processo. Análise de dados como algo cada vez mais, né, os nossos resultados e as nossas ações são orientadas por dados, né? Eu tenho métricas hoje para que a gente possa balizar a nossa
discussão. Inclusive, tem autores que falam que o advogado ele vai ser justamente esse last mile, né? Então, você vai ter um dado que está te falando, olha, você tem 60% de êxito nessa ação. Será que, de fato, vale a pena entrar com essa ação? Aí é a experiência do advogado que vai ajudar nessa decisão. Então, aqui a gente traz esse mapa para mostrar várias novas áreas e algo que chama a atenção, né? Isso depois vocês podem olhar com mais calma na pesquisa, porque aqui está aparecendo um pouco pequena, mas áreas também que surgem mais destacadas na área de gestão, negócios, regulatório, compliance. Compliance é uma área, né, hoje estruturante para qualquer negócio, para a gente conseguir ter métricas e parâmetros éticos, inclusive, por conta do ESG também, que as organizações precisam se reestruturar. Então, a gente vê várias áreas emergindo aí nesses últimos anos que apareceram aí na pesquisa. E aí, quando a gente perguntou para esses escritórios, né, quais foram as razões, né, da criação ou não de novas áreas, e é interessante ver que muitas vieram por demanda dos próprios clientes, né? Então, muitas empresas, sei lá, tem que se adequar à LGPD, etc., pressionam o escritório para, por exemplo, ter uma área para esse novo negócio. Ou ainda, algo que a gente vê bastante, que vai ser a nossa próxima pesquisa, com relação a legal operations. E a Isa Wagner também, se você quiser comentar, hoje, tanto escritórios quanto departamentos jurídicos têm sido muito pressionados para terem métricas. Então, mostrar quão eficiente eles são, qual é o custo de determinado processo, quanto está saindo esse litígio, e uma visão geral. Então, essa nova área que surge de Legal Operations, que agrega, né, todo esse conhecimento da tecnologia com conhecimento estratégico de gestão, de negócios, é uma área muito interessante para a gente estudar, que é uma área inovadora que vai ajudar aí nessas decisões. Então, nossa próxima pesquisa, inclusive, é olhar como que essas áreas têm se estruturado. Vou aproveitar o gancho. Na área de Legal Operations, né? A gente estudou bastante, né, essa discussão de plataformização, né? A gente tem dois aspectos dessa questão, porque a gente veio de um primeiro movimento aí de transformação cultural, como a gente falou, que veio até aí o início da pandemia, o meio da pandemia, depois a gente começou uma fase de adoção isolada dessas tecnologias, né? Isso de uma forma geral, obviamente, cada um pode estar num nível diferente, mas a gente teve uma adoção isolada da tecnologia, uns começaram, então, para gestão de processo, outros por uma ferramenta de uma plataforma de acordo, outros com a automação de alguns documentos, né? E a gente foi percebendo que essas estratégias isoladas ou a falta de integração entre os setores acabava gerando o insucesso, né, dos projetos. Tem algumas pesquisas internacionais que falam que praticamente 80% dos projetos de inovação na área do direito nos últimos anos deram errado, justamente por isso, né? E a gente então está chegando numa terceira onda, que é essa da plataformização, né, que tem esses dois aspectos. Primeiro, em relação às pessoas. Se a gente não integrar todos esses diferentes setores num mesmo objetivo, né, no mesmo programa, a gente não vai ter essa colaboração, a gente não vai ter os objetivos comuns, a gente não vai escolher por onde começar, né? E isso tem ajudado muito. E a área de Legal Operations, que foi criada, né, globalmente, e tem até uma associação internacional chamada CLOC, aqui no Brasil, uma nacional chamada CLOB, né? Traz aí o que é essa matriz, quais são essas áreas que vão desde gestão de projetos, né, planejamento estratégico da área jurídica, a área de analytics e BI, né, a gestão do conhecimento, que no final das contas é o que a gente quer, né, porque toda essa tecnologia, inteligência artificial, na verdade, o que a gente quer é fazer pesquisas mais assertivas, a gente entender melhor esses riscos, né, então como é que a gente, de fato, tem trabalhado todas essas questões. Então, a gente estudando tudo isso, entendeu que a área de Legal Operations, ela nos ajuda nessa plataformização dos setores e também vai ajudar na plataformização da própria tecnologia, porque se a gente tem informação recortada em diferentes sistemas, a gente não consegue gerar essa gestão do conhecimento, né? Então, a gente precisa escolher qual é o ambiente central, né? Qual é a tecnologia central, como é que a gente organiza e padroniza informações, e depois como é que a gente começa a plugar
né, esses outros sistemas ou startups dentro desse mesmo ambiente, que aí, de fato, a gente vai ter a segurança da informação, né, as preocupações de LGPD e principalmente a gestão do conhecimento. Então, por isso que essa área tem avançado bastante, né, e vai ser objeto da próxima fase da pesquisa. E só comentar aqui também a pergunta da Marielle Romero, né, qual a expectativa do marketing jurídico como nova opção de carreira. Então, Marielle, você viu aí que, na verdade, está entre as áreas aí que mais cresceram, né, quase mais de 30% aí dos escritórios criaram essa nova área. Então, realmente, a gente tem um potencial muito grande, especialmente pela nova regulação da OAB, e também essa discussão toda, né, de como usar as redes sociais, como a gente atrair novos clientes, a área de desenvolvimento de negócios, né, junto com o marketing. Então, a gente tem realmente um crescimento muito importante dessa área também aí, só para destacar aqui para a Mariana. Vamos lá. Obrigada, Zavala. Inclusive, né, eu ia falar, aproveitando o seu duplo chapéu como pesquisador do CEP e como especialista no tema, contribua e se junte aí na discussão dos dados também, tá? Por favor. E aqui a gente continua, né, aproveitando um pouco, né, da narrativa desses dados em torno das novas áreas, a gente vem, então, com a discussão das competências, né? E essas matérias, essas manchetes que nós escolhemos aqui destacar para vocês, que elas mostram, né, a relação entre a hard skills para contratar, a soft skills para ser promovido, ou soft skills pobres para ser demitido. Será que isso, né, corresponde? Como que isso se relaciona com o direito dos escritórios de advocacia nos dias de hoje? E quando nós perguntamos para os nossos 400 escritórios qual era a ordem de importância das habilidades, né? E aí, esses 4 grandes eixos, nós chegamos até eles a partir de uma longa e extensiva pesquisa bibliográfica, conversa com vários especialistas, e nós sondamos, né? Pedimos para que esses escritórios, esses respondentes, nos indicassem uma hierarquia, uma ordem de importância. E as competências e habilidades jurídicas se destacaram com 39%, seguidas, eu acho que é um dado muito importante, né, Marina e Alexandre, sobre as habilidades e competências de gestão, em segundo lugar, as habilidades socioemocionais aparecem em terceiro lugar, com 20%, e as competências tecnológicas em quarto lugar. Essa foi uma surpresa para a gente, tendo em vista, né, todo o interesse, todo o processo de digitalização, mas as outras habilidades refletem também como que a tecnologia faz parte de um processo, né? E esse processo demanda gestão, demanda conhecimento jurídico e habilidades socioemocionais. E aqui, né, a gente, inclusive, perguntou para os nossos participantes quais habilidades diferenciavam positivamente os advogados e advogadas e quais habilidades faltavam. E é interessante que esse dado, quando comparado, ele mostra a coerência, né, das respostas. O conhecimento jurídico, né, a habilidade jurídica, ela aparece tanto como um diferencial, quanto o que falta, o que precisa ser aprimorado, né, algo que é relevante para os escritórios, independente do porte aí, é importante a gente dizer. Em segundo lugar, né, um segundo momento, a tecnologia, o conhecimento das ferramentas, das soluções tecnológicas aparecem como um diferencial e também o que falta, e aí a gente coloca aqui muito, né, que é a questão de saber conversar com novas áreas, né, não necessariamente é o advogado ou a advogada programar, mas é poder dialogar e poder resolver problemas, demandas dos clientes em contato aí e usando, explorando a tecnologia. E não menos importante... Só para aproveitar também seu comentário aí nesse ponto, porque tem essa discussão, né, que a tecnologia vai nos substituir, mas a gente sempre trabalhou, acreditou que a tecnologia é meio, não é fim, né? E que no final das contas o conteúdo de tudo isso é o direito. Então, obviamente, né, que isso aparece aqui, o mais importante é o direito e tem que continuar sendo, né? E não só o direito, né, como hard skills aí, que é outra discussão importante que a gente teve aí, soft skills e hard skills aí ao longo da pesquisa, para você comentar um pouco também sobre isso, né? Mas principalmente a preparação nas questões de direito voltadas à tecnologia, né? E como a Ana falou, também a tecnologia ali aparece por último, né? Para 15%, porque há essa percepção de que ela é meio, ela é super importante, ela vai impactar a profissão para mais de 90% aí, né, dos respondentes aí da pesquisa, mas ao mesmo tempo ela não é o mais importante é o direito.
E aí aqui, né, para completar um pouco desse cenário, né, já que a gente está falando das habilidades que diferenciam, que podem proporcionar aí trajetórias, carreiras de sucesso para muitos profissionais, nós também perguntamos para esses escritórios quais eram essas estratégias de contratação. E esse dado também foi um dado muito surpreendente, né, refletindo a realidade que currículo e entrevistas são os principais instrumentos, né, com 96%, 95% de respostas, eram múltipla escolha, tá? Os escritórios utilizam combinações diferentes para contratação dessas ferramentas, mas interessante a gente destaca, 90% dos respondentes indicaram, né, falaram que usam a indicação de outros profissionais, de colegas do setor para contratar. E aí, em 57% indicou a prova escrita individual sobre um tema jurídico e apenas 20% indicou a utilização de dinâmicas em grupo para avaliar conhecimentos e comportamentos. A gente destaca esses dados para conectar com a discussão sobre habilidades e competências. Estamos falando, né, de uma grande e vasta diversidade de habilidades que vão desde competências e habilidades jurídicas, de gestão, de socioemocionais, como essas estratégias de contratação estão sendo efetivas e ajudando, de fato, os escritórios na contratação dos profissionais. Mas agora, né, para dialogar com isso, desses dados que eu trouxe, e para falar então dessa nova composição, desse novo perfil de profissional, eu convido de novo a Marina para a gente aprofundar na estrutura e aí a gente falar especificamente na sequência sobre as habilidades e competências. Ô Marina, e aí o pessoal está perguntando aqui também, só para aproveitar aí, né, ligar aí as perguntas à sua fala aí também, né? Como advogado deve inovar, né, e não ficar sem mercado de trabalho diante de tantas tecnologias, inteligência artificial, né? Também nós temos aqui perguntas relacionadas aí que a gente já vai responder na sequência da Ivna Alba. Quais habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos advogados para os próximos 5 anos, né? Aquela primeira pergunta que eu fiz é da Juliana Freitas. Então, a gente tem muitas perguntas aí relacionadas, então, como é que a gente navega, como é que a gente se forma, né? E quais vão ser essas habilidades que a gente já vai responder aí na sequência. Muito interessante, Alexandre. Então, pegando o gancho dessas perguntas e de uma fala que você acabou de trazer também anteriormente, que é, poxa, mas a gente tem que saber direito, né? E de fato, assim, quando a gente está falando de competências e habilidades, a gente fica muito angustiado, né? Ai, meu Deus, agora eu tenho que saber programar, nossa, agora eu tenho que saber matemática, estatística e cálculo, e assim sucessivamente. Mas a gente não precisa ser um super tudo, super advogado que tem, né, todas essas competências e habilidades. E, de fato, o que é estruturante para a gente, que a gente sempre fala, inclusive enquanto instituição de ensino, a gente precisa, sim, formar bons advogados pautados em conteúdos jurídicos, né, essencialmente. Claro que composto de outras habilidades. Então, é a mesma coisa que você estava trazendo da medicina, que eu trago para a engenharia, né? Se você não sabe engenharia, você derruba o prédio, simples assim, né? Se você não sabe direito, você acaba com a vida de uma pessoa e a consequência é muito grave. Então, de fato, só que o que a gente passa, né, a olhar é que antigamente a gente olhava muito para a gente fala de e-lawyer, né, um advogado em formato de I, em que a gente tem o conhecimento jurídico extremamente profundo, até porque não existia essa discussão dessas outras competências, processo eletrônico, gestão, etc. Era muito o advogado fazendo o começo, o meio e o fim do processo. Hoje, a gente também passou por uma discussão que a gente chama esse modelo T-shaped lawyer, que é o que está projetado aqui na tela. Então, você traz outras habilidades como comunicação, inteligência emocional, habilidades de tecnologia, de ciência de dados, gerenciamento de tempo, etc., que compõem essas habilidades que a gente chama do I, que é o conhecimento profundo no direito. Mas depois de um tempo a gente percebeu também que essa análise do T-shaped lawyer talvez seja incompleta
com relação ao que a gente vê hoje de mais moderno, que é o Delta, né? O formato do Delta, em que a gente tem diferentes carreiras jurídicas a depender de onde estamos posicionados. Então, se eu estou num departamento jurídico, talvez eu precise realmente desenvolver as minhas habilidades de gestão, de tecnologia, de fluxo de tempo, etc. Então, o meu delta vai ser mais específico para um lado. Se eu estou posicionado como um legal operations, por exemplo, aí eu preciso realmente manjar muito de estatística, visualização de dados, direito, etc. Então, a carreira ela vai se moldando à medida, né? Esse delta vai se moldando à medida das necessidades da sua composição de carreira, que é muito pessoal, né? Se você vai estar no escritório, se você vai estar no emprego público, se você vai estar na advocacia. E isso que eu acho que é a beleza do direito, né? De você, tantas pessoas, eu acho que o direito hoje ele vai oscilando em número de matriculados. Ele oscila muito com pedagogia e administração de empresas. Porque, na minha leitura, justamente é que também existe aí uma grande oportunidade de se atuar no poder público, privado, muitas oportunidades para quem faz uma carreira jurídica. E é um pouco dentro dessa carreira em que a gente vê o modelo Delta Lawyer. E aí a Ana vai falar um pouquinho desse mapa de habilidades que a gente construiu para responder essa pergunta. Tá, legal, mas quais são essas habilidades exatamente que eu preciso para me desenvolver enquanto profissional? E antes de a Ana falar, vou voltar aqui com algumas perguntas aqui da plateia, para a gente ir aí interagindo, né? E para exemplificar o que a Marina perguntou, nós temos aqui deixa eu ver aqui, uma pergunta sobre BI, que é do Pedro Paes. Quais as principais familiaridades entre A, Direito e BI? Né? Para falar um pouco disso que a Marina falou, como é que a gente complementa e tudo mais. Então, vamos pensar o seguinte, né? Como ela disse, nós não precisamos aprender a programar, mas nós precisamos entender a lógica para a gente construir as nossas estratégias a partir, né, da interação com essas ferramentas. Então, vamos pensar o Excel, por exemplo, né? A gente precisa saber criar o Excel, e nem nós vamos investir na criação do Excel, mas nós precisamos investir no nosso conhecimento de usar o Excel para criar as nossas planilhas. Então, a planilha, as visualizações, as estratégias são de cada um, mas a tecnologia está lá, igual para todos. O Word é a mesma coisa, é um editor de textos, mas o texto é de cada um. Então, o olhar que a gente tem que ter, obviamente, né? Antes a gente tinha muita gente para ir lá, tirar xerox, digitalizar, bater uma petição aí numa máquina de escrever, que a gente demorava muito mais, né? E tudo isso trouxe uma agilidade, trouxe uma mudança significativa na forma de a gente trabalhar, os e-mails também, mas isso de fato não acabou com as profissões. Então, o que a gente tem que ter esse novo olhar, como é que a gente vai entender a lógica de funcionamento dessas ferramentas, né? E como é que a gente vai criar, então, as nossas planilhas, os nossos textos em cima delas. E aí que entra, Pedro, essa questão do BI, porque o BI, na verdade, né, que são ferramentas de Business Intelligence, são ferramentas de cruzamento de dados. Então, primeiro a gente tem que ter, o nosso problema é a nossa pergunta. Deixa eu estudar aqui quais são os problemas ou processos judiciais relacionados ao trabalho híbrido ou home office, por exemplo. Então, você vai lá, né, estuda todos os processos, antes a gente fazia isso manualmente, olhando lá, né, passando horas estudando a jurisprudência. Hoje a gente tem a oportunidade de ter ferramentas que a gente tem todos esses dados, a gente pesquisa lá e a gente usa o BI para cruzar. Então, deixa eu ver quantos processos desses são em São Paulo, estado. Deixa eu ver quantos são na cidade de Campinas. Deixa eu ver na cidade de Campinas quais são os melhores argumentos, ou qual é a faixa de acordo ou de condenação, né? Quais são os pontos principais que levaram a uma condenação, e a questão da hora extra. Então, o BI, na verdade, ele vai nos ajudar a criar essas conexões, esses cruzamentos, para a gente extrair o valor para ajudar a melhorar a assertividade, para a gente ter melhores resultados, né? Mas o BI também não funciona sozinho. Se a gente não souber a pergunta, o recorte da informação, né? E o que a gente quer explorar, ele também não funciona, como a gente está falando aí do Excel do Word. Então, essas que são as ligações, e é isso que a gente vai ter que ter nessas habilidades, né? Relacionadas ao uso das ferramentas, de aprender tudo isso para a gente, de fato, poder, né, ter aí uma mudança significativa na forma como a gente presta serviços jurídicos, né? E agora, então, o nosso mapa de habilidades aí, que todo mundo está esperando, né? E o que a Marina falou, será que nós vamos ter que saber tudo isso, Ana?
Não, gente, não queremos criar essa angústia, tampouco uma narrativa única, né? Todo mundo tem que ser igual e ter tudo de forma alguma. Mas a gente foi um trabalho árduo e a gente tem muito orgulho desse mapa, né, de habilidades e competências, por ele refletir as possibilidades, dialogando aí com todas as possibilidades de carreira, de atuação que a Marina colocou, bem como, né, como um instrumento que seja para os escritórios, para as áreas de recursos humanos, das organizações jurídicas, para as instituições que pensam e se dedicam à formação dos profissionais e para os próprios profissionais que queiram avaliar quais competências e habilidades querem se desenvolver e buscar alguma formação para se destacar na sua trajetória. E né, esse mapa de habilidades e competências, como vocês podem ver, na tela vai estar pequenininho, a gente sabe, mas a gente vai deixar o QR Code no último slide para vocês poderem acessarem. Todos os nossos produtos são públicos, então no site do CEP tem o nosso relatório, o mapa e toda essa informação, não só visível como detalhada. Eu acho que é importante a gente, né, deixar isso claro para que vocês possam usar, explorar e se apropriar desse conhecimento também. E aí aqui, né, falando desses 4 eixos que são tão importantes, né, a gente desmembrou, então, a partir dessas 4 eixos de competências, 13 categorias, 13 habilidades intermediárias importantes que fazem parte, né, das competências tecnológicas, das competências socioemocionais, jurídicas e de gestão. E aí vocês vão ver, né, tem desde noções de tecnologia básica e avançada, no eixo de tecnologia, quando a gente fala de gestão de negócios, gestão de recursos e de processos, quando a gente fala de competências jurídicas, né, tanto competências e habilidades do direito teórico quanto da prática jurídica, e né, no eixo de socioemocionais, motivação, relacionamento, inteligência emocional, comunicação, ética. E essas 13 categorias, elas se subdividem, né? Eu acho que é importante a gente dizer, por isso que elas ficam tão pequenininhas, em 69 habilidades específicas. A gente não só buscou defini-las, vocês vão ver que existem, né? Elas estão definidas no nosso relatório para ajudar também nessa compreensão e na apropriação, como para a gente poder entender que algumas habilidades, elas não ocupam apenas uma caixinha, elas não são só de gestão, elas podem ser de gestão e de domínio jurídico também, como argumentação, tem aqui várias outras que ocupam mais de uma caixinha para a gente dizer, né? Isso reflete também a interdisciplinaridade, reflete, né, a complexidade do conhecimento que é necessário e que faz sentido entre áreas. Então, a gente deixa também essa comparação, essa classificação para ajudar nas discussões, nas tomadas de decisão. E que a nossa expectativa é que esse instrumento seja útil, né, para os escritórios, como eu falei, para as pessoas, para as instituições de ensino, para a gente pensar que profissional eu quero contratar, que eu quero incentivar, que eu quero manter ou que eu quero ser, né? Sem a projeção, sem a expectativa de um advogado super-herói ou uma advogada super-heroína, muito pelo contrário. Pessoas que estejam aí conectadas, dialogando aí com esse mercado que muda muito e que essas habilidades acompanham esse processo. Marina, você quer completar, destacar aqui alguma curiosidade desse mapa? Alexandre também? Eu acho interessante ver, né, isso que você está trazendo dessas habilidades que se conectam, né, que não são únicas, e como que a gente pode relacionar isso com o espaço da universidade. A gente está falando muito das tendências também, que é uma outra pesquisa nossa que a gente lançou no ano passado, que é tendências para o ensino superior. E uma dessas tendências é o lifelong learning, que a gente fala, né? O quanto que nós, enquanto profissionais do direito, não só do direito, mas profissionais de todas as áreas, certamente, a gente precisa estar vinculado a um ethos de estudo constante, a um ethos de curiosidade, um ethos que muitas vezes é até um retorno à universidade. Então, um exemplo interessante que a gente tem, né, que a gente viu em Singapura, existe
uma universidade que vai fidelizando os alunos, assim, ó, quando tem 40 anos, tem 40% de desconto, 50 anos, 50% de desconto, 60 anos, 60%, e assim sucessivamente, para que justamente aquele aluno, aluna, aquela pessoa, aquele indivíduo esteja no banco da universidade para sempre, num diálogo intergeracional, que eu acho que isso que é mais interessante, né? Como que os mais novos também capacitam os mais velhos e vice-versa, né? Que eu acho que isso é algo que a gente vai ter que sempre ter essa troca, dessa experiência aí, num desafio que a gente muitas vezes não tem resposta. A gente tem conversado muito com os escritórios de advocacia, com departamentos jurídicos, poder público, e hoje com a IA generativa a gente aumentou aí um sarrafo, né? Deu um degrau a mais, que agora entrando aí em aspectos de criatividade, criação, etc., que antes a gente não tinha. Então, como que a gente, enquanto humanidade, vai lidar com isso? É algo que a gente está construindo coletivamente, né? Mas eu ainda acredito muito que o espaço da universidade é um espaço interessante para a gente trazer todos esses debates aí e ajudar nessa construção. Marina, você sabe, eu não sei nem se você conhece esse artigo, né? Eu escrevi um artigo para um livro chamado Educação Jurídica, do Conselho Federal da OAB, junto com o Compete, né? Já há alguns anos atrás, inclusive, esse livro ganhou o Prêmio Jabuti. Então, eu sou um dos coautores aí que ganharam o Prêmio Jabuti, para vocês terem ideia aí a importância dessa discussão de educação jurídica, né? E nesse meu texto, eu estudei o modelo americano, que eles chamam de Continuing Mandatory Legal Education, que lá nos Estados Unidos, para você advogar, é obrigatório você ter uma quantidade de cursos e de horas anuais. Então, cada tribunal estabelece. Então, se você não cumprir as horas, você não pode advogar, né? E aí eles estabelecem as diretrizes gerais e anuais. Então, imagina assim, mudou o Código de Processo Civil. Então, todo mundo tem que fazer naquele ano pelo menos 4 horas aí de cursos de processo civil, entendeu? Mudou a lei ambiental. Então, os estados que têm mais impacto, aí, como, por exemplo, o Mato Grosso, a pessoa também tem que fazer essa diretriz regional, né? Então, é muito interessante ali o modelo. Se vocês forem ver, a gente já cumpre, né, isso, né? Esse é um modelo que também está acontecendo na medicina. Você tem que ter 100 pontos a cada 5 anos, tem uma tabela lá para você continuar com a sua especialidade. Isso entrou também agora na área de contabilidade, né? E tem a ver com essa questão, nós temos que estudar, porque o direito está sempre em evolução, né? A sociedade muda, as dinâmicas sociais, os conflitos mudam, os modelos de negócio mudam, né? Então a gente sempre vai ter que estar em constante evolução, às vezes dá um pouco de medo, né? Aquela fobia de, nossa, é tanta coisa, como é que eu vou estar atrás? Todo mundo sabe tudo e eu não sei, mas não é assim, né? A gente está sempre no começo e tem espaço aí para todos, né? E também a gente vê, né, nesses pilares todos, como a Ana falou, que a gente não precisa saber tudo. A gente precisa entender qual é a nossa área de atuação, aquilo que a gente tem um perfil, né, abrindo novas possibilidades aqui de gestão, de legal design, e também qual é a nossa área. Então, se você trabalha com trabalhista, você vai especializar nessa questão do home office, por exemplo, né, ou outros impactos da tecnologia na sua área. Você não vai precisar saber sobre herança digital, né? Quem está no civil que vai precisar entender disso e assim por diante. Então, como é que a gente se especializa nas questões de tecnologia da nossa própria área? Esse é um bom caminho, né? E só para terminar aqui as perguntas, para a gente partir aqui para a fala final da Ana e da Marina, com a mensagem que eles deixam aqui em relação à pesquisa e esse futuro da nossa profissão, né? Nós temos uma pergunta aqui do Marco Freire, que métricas a gente deve adotar ou nortear investimentos em tecnologia, né? Evitando desdobramentos que causem desperdício. Depois nós temos aqui também, aqui do Pedro também, aqui, ó, qual a média de rentabilidade de escritório de advocacia no Brasil. Então, só para exemplificar isso que nós estamos falando, que a gente não tem que saber nem fazer tudo, né? Tem uma coisa que a gente aprendeu faz um tempo, que é o pensar grande e começar pequeno, não é isso? Então, quando a gente sai fazendo tudo, né, a chance de dar errado é grande. Então, o que a gente tem que olhar para nortear os investimentos em tecnologia? Primeiro, a gente tem um programa estruturado, mesmo nos escritórios menores, tem o sócio que está cuidando daquilo, né? Como é que a gente vai se aprofundar nas tecnologias que realmente funcionam, ou que faz sentido? Porque primeiro a gente tem que se apaixonar pelo problema, depois pela tecnologia, porque às vezes um Excel resolve o problema, né? Não precisa de inteligência artificial. Então, como é que a gente entende? Qual é a área? Pô, a gente tem mais cliente no trabalhista, a gente tem mais cliente na área societária, né? A gente tem mais clientes de tributário. Então, qual é a área que mais faz sentido e que gera valor? Então, começa por essa área.
A gente trabalha mais no contencioso, então vamos trabalhar mais jurimetria para começar. Nós trabalhamos mais, né, na parte contratual, então nós vamos começar por uma ferramenta de gestão de contratos, e depois a gente começar a ler, organizar e ler essas informações sobre contratos, né? E aí o contrato também não precisa automatizar tudo. Olha, dos contratos todos, são esses 2 aqui que a gente mais faz, então vamos começar por eles. Aprende, entrega, né? Depois você vai para o segundo, para o terceiro, né? Não começar por 10, 20 contratos, que isso também não funciona, a gente já aprendeu isso, né? Então, o grande ponto é que assim, a inovação nos permite errar, e isso faz parte do processo de inovação. Mas nós estamos no momento agora de adoção de orçamento, né, que o nosso orçamento não é limitado, né, na área do direito. Ao contrário, a gente tem um orçamento, né, difícil, ainda mais esse ano, com todas as questões que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que escolher muito bem os projetos, porque se eles derem errado, no fundo, o problema não é dar errado o projeto, é que aí a gente vai ter dificuldade de gerar orçamento para o segundo, a gente vai ter uma dificuldade cultural, né, porque o que é legal? Aqueles que falam, mas isso não funciona, não é para mim. A hora que você faz um projeto que dá certo e dá resultado, o vizinho vai olhar, ou a vizinha, e fala assim, poxa, que legal, também quero, né? Então, é a importância também do efeito cultural, né, desses resultados. Então, não só o efeito de orçamento, o efeito cultural, e essa questão aí da rentabilidade, né, de fato, Pedro, não foi aquilo que a gente estudou aqui nessa pesquisa, né? A gente tem outros estudos falando sobre isso, então, nós não temos respostas aí em relação a isso, mas uma coisa que a gente pode dizer, que a gente observou aí nos vários lugares, né, isso também nas outras áreas, é que a tecnologia vai nos ajudar a ter uma margem maior de lucro. Pensa assim uma ideia, sei lá, um M&A custava 1 milhão, um valor qualquer aqui, só para a gente exemplificar, né? E você gastava aí de custo 800 mil, você tinha lá 20% de resultado, porque era muito manual, era muita gente envolvida e tal. Agora imagina que boa parte disso, nessa classificação de informação e tudo mais, você pode fazer por 200, né? Então você pode cobrar no seu M&A, em vez de 1 milhão, você pode cobrar 600, né? E mesmo assim, né, usando todas as pessoas necessárias e mais a tecnologia, tem um resultado de 300, maior do que quando você cobrava 1 milhão. Então, ou seja, você pode ter produtos mais competitivos, informações mais precisas e, ao mesmo tempo, aumentar o seu lucro. Não necessariamente a receita e o quanto vai custar, né? Então, a gente tem visto isso, um dos escritórios, né, que nos apoiou no evento de lançamento, né, que a gente teve semana passada, falou, olha, usando uma ferramenta de classificação de risco de contratos, nós diminuímos 90% o tempo que a gente realizava essa atividade. Lógico, demorou 2, 3, 4 anos para, de fato, eles terem o modelo certo, treinar a tecnologia, usar, foi um investimento na frente. Mas ele falou, esse investimento já mais do que se pagou, porque hoje a gente tem realmente, né, uma eficiência muito maior nessas atividades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de um lado, naquilo que a gente vai começar a investir, né, para a gente acertar, né, e por outro lado, a gente tem que entender como isso vai melhorar nosso custo, como isso vai melhorar o tempo gasto para essas atividades repetitivas, manuais, burocráticas, né, e o quanto isso também vai trazer mais eficiência e melhores resultados. Então, partindo aqui para o final, né, nesse papo super interessante, que expressa aí não só esses 18 meses dessa pesquisa, mas os mais de 5 anos aí que o CEP vem se debruçando a esses vários assuntos, né? Porque é uma crescente, a gente vai aprendendo e aprimorando, e agora a próxima etapa é a gente estudar mais, né, com foco na tecnologia, na área de Legal Operations, como é que a gente integra essas áreas nesses projetos, né? Então a Ana e a Marina deixarem aí uma mensagem final sobre a pesquisa e principalmente aí para a nossa audiência que ficou com a gente aqui até agora, né, para onde a gente vai e por onde a gente começa, que essa é sempre uma pergunta aí muito legal que todo mundo faz. Eu vou, nesse momento, né, falar por onde a gente começa. Eu vou começar agradecendo os nossos parceiros, com destaque para a Thomson Reuters, por acreditar, confiar no nosso trabalho e, né, criar esse espaço aqui para a gente poder conversar com um público tão bacana, que é o público da Thomson. É muito importante para a gente. E falar, né, vai ter aí o lançamento do nosso livro, 28 de setembro. Quem quiser e puder, estão super convidados, mas não menos importante. Estou falando rapidinho só por causa do tempo, tá, pessoal? Nesse QR Code, todas e todos estão convidados a baixar o nosso relatório, né? Ainda alguns outros produtos vão, né,
já tem vários ali no site do nosso projeto, na página do projeto, mas mais coisas vão ser colocadas ali. Então, fiquem à vontade para baixar, se apropriar, feedbacks, né, experiências, discussões a partir dos nossos dados, das nossas pesquisas. A gente fica muito feliz de saber e poder dialogar com vocês, então que seja um espaço de colaboração, né? A colaboração começou com a pesquisa, foi o tema do nosso evento semana passada, e eu deixo aqui como mensagem também por onde a gente começar depois desse webinar. Então, obrigada pelo convite, pelo espaço, passo aí para a Marina. Não, da minha parte, eu queria realmente registrar o agradecimento a todos esses parceiros, em especial a Thomson Reuters, que não só é um parceiro que viabiliza a nossa pesquisa, mas também fomenta webinars, livros e divulga todo esse material aí que para produzir não é nada fácil, ainda mais no contexto brasileiro em que o investimento para pesquisa é muito pouco. Então, deixo aqui meus sinceros agradecimentos. E como mensagem final, eu queria trazer o que para mim foi mais marcante desse bate-papo e que tem sido das conversas que a gente tem feito, né, com os escritórios, com as pessoas, que é justamente assim, não adianta ser um advogado mais ou menos, né? Saber direito mais ou menos, ser um programador mais ou menos, ser um cientista de dados mais ou menos. O que a gente tem que ser é um excelente advogado e aprender a dialogar com as outras áreas. Então, esse é o meu recado final aqui. E muito obrigada, Alexandre, pela mediação e Ana Paula pela parceria aí de sempre em tudo que a gente faz junta. E Pablini também por organizar e viabilizar esse webinar maravilhoso. Olha, e passando aqui para a Pablini, eu queria agradecer muito aí o trabalho da Marina à frente do CEP, coordenando todas essas pesquisas especiais aí, a Ana por liderar não só essa pesquisa, como várias iniciativas no CEP, e também dizer a todos que nós estamos lançando o livro da pesquisa, né, pela Revista dos Tribunais, e o lançamento vai ser que dia, Ana? Dia 28 de setembro. 28 de setembro, onde vai ser? Lá na Livraria da Vila, que fica na Alameda Lorena, ali no Jardim Paulista. 28 de setembro, final da tarde, ali pelas 6 horas, na Livraria da Vila. Nós esperamos vocês. A partir das 18 horas, tá? A partir das 18, na Livraria da Vila. Aguardamos todos vocês lá para conhecer os nossos pesquisadores, nossos apoiadores, e a gente poder também comemorar mais uma etapa, mais um entregável do nosso trabalho. Pablini, obrigado mais uma vez. Pessoal, eu que agradeço vocês, agradeço por terem aceitado participar desse webinar, tão importante, tão esperado aqui para a gente, acho que desde quando a gente teve aí a data de lançamento dessa pesquisa, já programamos aí fazer essa comunicação para o mercado, é muito importante, né? Então, estava todo mundo muito ansioso, ainda virão, né, mais lançamentos, como vocês comentaram aqui, mas é importante a gente fomentar o segmento jurídico com essas comunicações, com essas informações importantes, relevantes para o segmento. Agradeço muito a nossa audiência, eu tenho certeza que eles aprenderam muito com vocês, a gente recebeu aqui muitos elogios no nosso chat, né, falando sobre a importância de trabalhar essa temática, os escritórios, comentando como é importante para eles ouvirem essas orientações, para eles conseguirem traçar novas estratégias para o seu futuro, né, na advocacia. Então, muito importante, eu disponibilizei também aqui o LinkedIn dos palestrantes, eu informo que essa gravação vai ficar disponível no nosso site em alguns dias. Eu espero vocês em outro encontro. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Valeu.